Muito bem, essa é a nossa noite de quarta-feira, esse é o nosso Oriente-se para você, para juntos abrirmos o coração sobre um tema muito importante. Quem é que não precisa ser perdoado ou perdoar? Quem? Quem vive no invólucro? Quem vive numa ilha deserta? Quem é que existe do planeta distante, sozinho e não precisa de nada e de ninguém? Não existe essa pessoa. Todos nós temos esses percalços que nos atingem ou nós atingimos os outros e vai ser necessária essa palavrinha tão essencial, essa atitude sagrada que nos devolva a originalidade e a gente possa recomeçar de coração aberto. Perdão é a nossa proposta de hoje. Muito bem-vindo, Padre André. Boa noite. Que bom, que honra para mim. Boa noite, uma alegria muito grande poder estar aqui com você, Laércio, com o nosso amigo psicólogo, principalmente com os nossos telespectadores, mais uma vez, participando pela primeira vez com você aqui. Então, o Padre André já é comunicador e comunicativo assim, Evandro, mas eu vi lá nos bastidores que você também é. Boa noite, bem-vinda. Muito boa noite, Laércio. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Século XXI. É uma honra estar aqui, principalmente para falar sobre um tema tão importante, fundamental, que o perdão ele não é só algo que mantém a mente saudável, mas é algo fundamental para manter o espírito também em ordem, para a gente poder prosseguir, né? Então esse tema eu acho que é muito bem-vindo, principalmente nos dias atuais, onde as pessoas precisam compreender melhor o que é o perdão, se perdoar, perdoar o outro e também pedir desculpas por algo que... O Evandro, eu gosto desse primeiro bloco, a gente começar a dar uma vasculhada no geral para poder fazer luz para as dúvidas de quem está em casa. Você pode participar pelo e-mail orientes@rs21.com.br, orientes@rs21.com.br ou pelo telefone 19 3871 9620. Já decorou o telefone, padre? 19 3871 9620. Nosso Twitter está aqui comigo, @Orientes21 e o Facebook Orientes com hífen. E nesse primeiro bloco eu queria justamente isso, Evandro, porque eu percebo, e pela própria experiência da gente, que a alegria de viver a gente perde, ela se esvai, ela se esvazia, ela desaparece, ela evapora quando a gente tem algo nos remoendo. É interessante, né? Da onde que parte tudo isso, Evandro? Vamos lá. Remoendo, eu acho que é a palavra, você usou bem essa palavra. A nossa vida piora muito quando nós não liberamos o perdão. Porque o perdão, ele tem alguns produtos extremamente tóxicos. A raiva, o ódio, a mágoa, a ira, a necessidade de revidar, né? E às vezes as pessoas confundem perdão também com a questão da justiça. As pessoas acham, de repente, que não perdoar vai trazer alguma justiça. E isso é um engano muito grande, né? São coisas separadas, né? As coisas tóxicas, os produtos tóxicos que a falta do perdão traz são alimentos para doenças, né? Eu costumo dizer, geralmente, que daqui para cá são a nossa solução ou os nossos grandes problemas. E daqui para cá é o reflexo que estas resoluções tomadas na nossa psique, no nosso cérebro, dentro do nosso coração, produzem. Então, quando nós falamos hoje, né, do tema perdão, é importante esclarecer justamente essa diferenciação do que é perdão, do que não é. Que as pessoas acham, muitas vezes, que elas nutrindo esse sentimento, elas vão obter, por exemplo, a pessoa fala assim, olha, alguém me fez tal coisa, ou falou mal de mim. Então você percebe, é sempre um movimento também um pouco egoísta. Me fez, o ladrão me roubou, não sei quem falou de mim. A pessoa se sente invadida, atingida, machucada, de alguma forma entraram na minha liberdade, né? Exato. Agora, padre, as pessoas se sentem obrigadas, o perdão ainda soa como um fardo, como uma obrigação.
O senhor vê assim que as pessoas ainda se sentem com o perdão como uma lei desagradável que a gente tem que cumprir? Então, veja bem, o perdão... Existe um tabu? O perdão, ele tem que ser gratuito, né? Porque, caso contrário, se eu ver o perdão como algo obrigatório, falando do ponto de vista cristão, não é? Eu sou cristão, eu tenho que perdoar. Se eu perdoar desta forma apenas como obrigação, quer dizer, vai ser uma coisa assim da boca para fora. Mas a reação é de bate-pronto, né? Você tinha que perdoar. Perdoar? Né? Não, eu não sou obrigado a isso. Mas aí que está o grande diferencial, viu, Laércio? Porque é aquilo que eu sempre digo, o perdão, ele não é humano, né? O perdão, ele é divino, né? Porque acho que humanamente falando, pode ser que o nosso irmão psicólogo aqui discorde, né? Mas, porque humanamente falando, é difícil a gente perdoar. Quase que impossível, dependendo da situação. Por exemplo, eu trabalho com a pastoral carcerária, na minha diocese, né? Sim. Então eu trabalho com os criminosos, né? Aqueles que ninguém quer amar, com aqueles que ninguém quer se aproximar, com aqueles que mataram, estupraram, tal. E é claro, como é que você vai perdoar? Como é que um pai, por exemplo, vai perdoar um bandido que tirou a vida do seu filho? Humanamente falando, isso é impossível, é impossível. Então, por isso que o perdão, ele é divino. Se não for por uma graça especial de Deus, você não perdoa. Agora, a história de cada um também ajuda bastante. Pessoas que foram menos sofridas, menos marcadas, talvez menos atingidas, elas não tendem a ser um pouco mais generosas, vamos falar assim, Evandro? Não. Lércio, o que o padre falou é uma coisa verdadeira. Não é fácil perdoar. Como também não é fácil se perdoar. Aonde a pessoa nasceu, o ambiente, tem, óbvio, uma influência sobre a pessoa. Mas o perdão, ele tem um lado muito interessante, que é a decisão de pelo menos querer começar por algum ponto, né, esse perdão. O padre colocou muito bem, o padre André colocou de uma forma muito bem essa questão, como é que eu perdoo alguém que tirou a vida do meu filho? Como é que eu perdoo alguém que violentou uma filha minha? Como é que eu libero isso? Perdão, ele é um gesto, ele é uma decisão que você toma em determinado momento, e às vezes as pessoas que estão nos assistindo em casa, gostaria que elas entendessem isso. O perdão é muito benéfico para quem libera, porque você poderia exercer você tem um direito de exercer uma certa vingança, um certo ódio, mas em determinado momento você decide não fazer isso. O perdão é encerrar uma nota promissória, é rasgar uma nota promissória que alguém assinou e está devendo para você. Está devendo para mim. Exato. Como também a gente deve para um monte de gente. De repente, quantas pessoas eu não magoo com o meu jeito de ser, no meu dia a dia, né? Mas se eu colocar de outra forma, Evandro, ainda um segundo momento nessa mesma pergunta, vamos lá. A pessoa talvez que ame mais, ou ela menos centrada nela, menos egocêntrica, ela é mais generosa, ela acolhe mais, ela não tem a tendência de ser uma pessoa que pondera mais o lado dos outros e está menos focada em si, por isso mesmo também não se sente tão atingida assim? Com certeza. A pessoa que é mais generosa, a pessoa que evoluiu ao longo da vida, como pessoa, buscou um lado de crescimento pessoal, um lado de crescimento espiritual, ela tem mais facilidade para perdoar. Isso não significa que quem tenha dificuldade ou tenha sofrido algo tão forte, tão incisivo na vida, seja menos evoluído e tal. Tem níveis, digamos assim, de situações da vida. É como se fosse a posição que cada um vai tomando. Eu decidi minha vida por aqui. Por exemplo, é mais fácil eu perdoar uma fofoca que fizeram de mim do que alguém que roubou meu carro ou alguém que matou alguém da minha família. Claro. Né? Então, e é interessante isso, porque, veja, Lércio, quando eu digo que é importante a pessoa ter um crescimento e um amadurecimento, é porque a aparente adversidade na vida da pessoa, ela pode ser uma grande bênção, porque o exercício do perdão traz
um crescimento gigantesco na esfera emocional, familiar ou aonde a pessoa estiver inserida. Então, por exemplo, você pode ver, por exemplo, o próprio Cristo, né? Ele tinha um crescimento pessoal e ao longo da vida terrena dele, um aprimoramento espiritual que, quando ele foi crucificado, ele disse: Pai, perdoa, né, as pessoas porque eles não sabem o que fazem. A pessoa que perdoa, muitas vezes ele se coloca também no lugar do outro, até para compreender a brutalidade ou o que motivou a pessoa a ter aquele determinado comportamento ou aquela determinada ação que tanto nos fere. Então, ela também se coloca do outro lado. Perdoar não significa andar de mãos dadas, mas significa compreender melhor. Nossa, fala. Dentro dessa pergunta que você fez, a questão da pessoa que é generosa e tal, que ela tem mais abertura para perdoar, a própria etimologia da palavra perdão, ela já explica isso, porque a palavra perdão é a junção de duas palavras, per e donare. Per é total, né? Donare, dar, entregar, doar. Né? Então, generosidade. Quer dizer, generosidade. Então, o perdão é um gesto de você se dar, de você se doar de forma total. Porque nesse primeiro momento, eu até coloco assim por causa do seguinte: nós hoje em dia não estamos, independente do que acontece particularmente, tudo que nos cerca está nos incomodando, porque está todo mundo tão focado, todo mundo tão preocupado, todo mundo tão estrangulado, todo mundo tão exigido, não é? Que quando você vem aqui com pressa e me empurra, ou você vem pisando no meu pé, ou você usa do meu espaço, sem ser no mínimo educado, isso já me causa uma reação que eu não acho que devo te perdoar. Não é? Não começa até nas relações sociais, até no meio da convivência. Isso acontece muito, isso é verdade. As pessoas hoje são muito intolerantes, porque hoje você praticamente não lida muito com pessoas, você lida muito com o mundo virtual. Então, antigamente, quando você queria fazer alguma coisa, você ia até determinado lugar, falava com determinada pessoa, ou pelo menos telefonava. Hoje é tudo muito virtual. Então, as pessoas realmente perderam até a questão do bom senso. As pessoas falam as maiores loucuras pelas redes sociais ou por e-mail, porque elas perderam essa consciência do outro, né? Hoje nós lidamos com coisas, coisificamos as pessoas. E isso traz realmente um prejuízo social muito grande, né? Porque a pessoa, inclusive, ela não se permite a questão do autoconhecimento. Autoconhecimento é muito importante. O que é o autoconhecimento? É saber quem eu sou. A autoconsciência é fundamental na vida de quem quer chegar a algum lugar. O que é autoconsciência? É saber para onde eu vou. Quem eu sou e para onde eu vou. Shakespeare dizia isso de uma forma interessante, dizendo que não há vento favorável para a embarcação que não sabe para onde vai. Verdade, né? As pessoas estão hoje num oceano de possibilidades. Estão sendo muito levadas, né? Muito. Sem personalidade, vamos falar assim. Exato. Sem opinião própria. Eu estava numa loja hoje e no mercadinho. Fui pegar uma coisa na prateleira e vinha uma senhora, falei, dá licença. E me aproximei para pegar a coisa na prateleira. Ela não se moveu. Quase que eu esbarrei a mão na barriga dela, deixa eu falar assim, ela não se mexeu. Eu falei, nossa. Aí eu já tinha esticado o braço, acabei de tirar. Quando eu tirei para completar a situação, caiu o objeto do lado no chão. Ela olhou e deu um passo e continuou seguindo. Aí eu dei a volta. Eu falei, nossa, mas como as pessoas estão impessoais, né? Exato. Elas não têm mais. Exato. Bom, a gente começa por aí no perdão, que não é, né? Começa em nós, começa nos amigos, na convivência, para depois entrar nas relações. Vamos no nosso primeiro VT para a gente ouvir um pouquinho daquilo que foi trabalhado sobre perdão. Você já perdoou alguém? Perdão é o processo de cessar um sentimento de raiva ou ressentimento contra alguém ou contra si mesmo. O perdão é o esquecimento por completo das ofensas e vem do coração. Mas será que as pessoas sabem perdoar? Olha, depende do erro, porque a mágoa, acho que não há perdão quando há mágoa, né? Você é uma pessoa fácil de perdoar? Não, não sou. É uma vez só também. Pisou na bola uma vez só.
eu perdoo numa boa, assim, mas aí fica meio balançada a relação, mas eu perdoo normal. Mas perdoar não é algo tão fácil. O psicólogo comportamental explica porque esta tarefa é difícil e dolorosa. Porque está associado a um centro emocional no nosso cérebro, né? Toda vez que alguém agride a gente ou cria uma condição de injustiça com a gente, isso cria um sentimento de raiva em relação ao acontecimento, em relação àquela pessoa, né? Então, para você alterar essa condição emocional, acaba sendo muito difícil, né? Quando é uma coisa só racional, a gente consegue esquecer. Quando envolve um centro de emoção, fica muito mais difícil. Para algumas pessoas, existem coisas que não dá para perdoar. Traição. Acho que a traição é uma coisa que você até perdoa, mas aquilo lá fica. Quebrado cristal, acho que não junta mais, né? Meu primeiro casamento acabou por causa disso, por causa da traição. A gente fala que perdoa, mas no fundo não perdoa. Você vai levando, vai passando, mas não é fácil. Se for um amor verdadeiro, a gente perdoa, mas dependendo qual a situação. Na verdade, a traição, aí não tem jeito. Segundo Reginaldo, as pessoas mais amorosas são mais fáceis para perdoar, já as que têm dificuldades podem desenvolver problemas mais sérios. Tendem a ter menos vínculos afetivos, mais dificuldade de se envolver socialmente, afetivamente com as pessoas. Então, nesse sentido, diminui a autoestima delas, aumenta transtornos depressivos, aumenta a ansiedade, né? Aumenta comportamentos agressivos. Perdão é uma prática e para o psicólogo existem estratégias para aprender a perdoar. Uma delas é desenvolver a habilidade de se colocar no lugar do outro, desenvolver um repertório também chamado repertório assertivo, ou seja, para a gente aprender a perdoar, a gente tem que aprender a se comunicar bem com as pessoas, se comunicar de forma sensata, racional, sem ofender o outro, ou seja, expor ideias, expor sentimentos sem ofender o outro. Eu acho que o perdão é o amor. Não tem coisa melhor do que o amor. Se Deus perdoa, já pensou, nós estamos sempre errando todos os dias, todos os dias. E aí, padre? Eu gostei ali da traição. Eu gostei. O amor, ela disse, a outra menina disse, quando a gente ama de verdade, a gente perdoa. Mas depende. O problema é o mais, né? Diga aí, padre. O problema é o mais, então? O problema sempre é o mais. Porque são situações, aliás, que sempre caem nos nossos confessionários, né? Então, eu vejo assim, hoje a questão da falta de perdão, do exercício do perdão, é um dos grandes problemas espirituais hoje para o nosso povo, porque são questões que todas as pessoas elas acabam trazendo para dentro do confessionário, né? E é claro, a gente como padre, a gente orienta, a gente fala, né, que a gente tem que ter essa compaixão, né? O que é compaixão? É sentir sentir, né, o lado do outro, né? Porque quem somos nós para julgar o outro, né? Hoje foi aquele meu irmão que errou, amanhã pode ser eu, né? Quer dizer, nós somos seres humanos, nós somos fracos, somos limitados, temos defeitos, né? Então, acho que a partir do momento que a gente tem essa compreensão, em primeiro lugar, de nós mesmos, enquanto pessoas que estão sujeitas a falhar com as outras, enquanto eu não tiver essa mentalidade, aí fica complicado para eu poder também perdoar o outro que errou, não é? Eu acho que nada melhor do que a gente buscar essa prática do perdão a partir da palavra de Deus, né? Sim. Eu acho que a palavra de Deus, ela vai nos ensinar muito sobre a prática do perdão, né? E diga-se de passagem, como você disse no primeiro bloco do programa, é algo assim essencial do ser humano. Não só essencial para a nossa convivência humana, mas é essencial também para a nossa salvação, né? Porque Jesus, quando ele nos ensinou o Pai Nosso, ele colocou lá, né? Nós pedimos o perdão a Deus, né? Mas sob condição de nós perdoarmos também o outro, né? E é claro... Desculpa, como eu disse, o bicho pega. Aí o bicho pega. E a gente sabe, né, que, por exemplo, o que a igreja nos ensina, né, para a gente receber o perdão sacramental? É você se arrepender,
é você também perdoar. Porque se você não se perdoar, se você não perdoar o outro, quer dizer, como é que Deus vai te perdoar? Então, eu tenho uma pergunta aqui para o padre, aguenta um pouquinho que eu já faço a pergunta para ele, mas ainda nesse foco do primeiro bloco, né, eu ainda insisto um pouquinho nisso. Até o Evandro colocou em outras palavras do autoconhecimento e do alta consciência. Isso. Então, é importante, eu creio que muito vem daí, porque quando a gente começa a se confessar, quando a gente começa a rezar, quando a gente começa a se relacionar com Deus, quando a gente começa a avançar, quando a gente começa a aprofundar, na verdade, a gente começa a trabalhar a si mesmo. Sim. A gente começa a Por fazer isso uma caminhada. que a verbalização é muito importante, porque também é uma comunicação interna, né? Então, quando a pessoa vai no confessionário... Nossa, Evandro, ou vai no... é fantástico colocar isso. Porque a confissão tem que ser verbalizada. Verbalizada. E a importância... Bom... E você está falando como psicólogo, Exato. que é importante verbalizar. Exato. Inclusive, nós psicólogos mesmo roubamos dos confessionários essa prática, tanto do sigilo quanto do confessionário, porque o confessionário, a psicologia, ela tem pouco tempo em relação à religião, mas a importância do trabalho sacerdotal era fundamental para manter a qualidade mental mesmo das pessoas, né? Porque a pessoa estava completamente sobrecarregada e precisava verbalizar alguma coisa e jogar para fora. Jogar para fora. Para fora o lixo que está ali dentro. Exato. E os escolhidos na época, as vítimas, eram os padres, né? Que ouviam do dia todo ali no confessionário dentro do trabalho. E isso era muito importante, porque quando você verbaliza... falando do nocivo, dos venenos. A mágoa, por exemplo, Lércio, eu costumo dizer que a mágoa é uma água envenenada que você toma todo dia. Isso te dá um problema de vida, porque é uma má água, né? Então, todo dia eu estou bebendo alguma coisa. E tem uma vantagem do perdão. Quando eu não perdoo, todo santo dia eu estou levando o meu inimigo para a minha cama, para o meu trabalho, para onde quer que eu vá. Para dentro do meu carro, para dentro do meu reduto sagrado. Quando eu perdoo, eu nunca mais levo esse inimigo comigo. É verdade. Então eu não tomo mais uma água amarga, envenenada. Eu me livro, por exemplo, da água ruim, da mágoa, o que, por exemplo, na medicina psicossomática, por exemplo, quando você fala de mágoa, por exemplo, você fala muito do pulmão, né? Então, não só de cânceres e tal, alguns cânceres são desenvolvidos através do não perdão, por exemplo, ou como outras doenças, né? Não estou dizendo que quem tem câncer é por causa disso, mas um dos motivos que pioram muito a qualidade de vida é não liberar. E a minha esposa teve câncer há 7 anos atrás, em 2006, e uma das coisas que a gente aprende com o câncer, sabe o que é? Que muita gente não morre do câncer. Morre da revolta que se instala, da degradação interior, da depressão que depois a pessoa não consegue mais superar. Interessante. Exatamente. Bom, a gente vai para o intervalo e a gente volta já já. O Oriente está só começando.